Olá, boa tarde. Eu sou Adriana Vilarinho, médica dermatologista, e eu estou aqui hoje nas aulas de autocuidado do Instagram do Shopping Cidade Jardim. Agradeço muito o convite e eu vou falar para vocês hoje sobre 3 temas: queda de cabelo, melasma e menopausa. Todas as alterações da pele na menopausa. Então, o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem ir mandando. No final eu vou responder todas as dúvidas. E eu vou começar falando, eu tenho algumas perguntas já que até me orientaram nessa aula para vocês. Então, hoje a queda de cabelo, na época de pandemia, tem sido a queixa mais comum no nosso consultório, na nossa clínica. Devido ao estresse, a toda essa nova situação que nós estamos vivendo, as pessoas têm tido muita queda de cabelo, muita dermatite seborreica e tenha começado a aparecer muitas doenças do couro cabeludo devido a todo o estresse. Então, hoje é a queixa mais frequente. A queda de cabelo, nós sabemos que ela atinge 40% das mulheres. E um estudo bem recente mostra que até 30% das mulheres da população mundial terão calvície após os 50 anos. Então, isso mudou muito hoje, devido a mulher estar mais exposta a muito mais estresse, mudanças alimentares. Então, hoje as pessoas têm muito mais queda de cabelo. É muito comum, mais comum nos homens até do que nas mulheres, a queixa de queda, mas as mulheres hoje estão se equiparando em porcentagem aos homens. Nas mulheres, normalmente, você tem uma queixa mais acentuada a partir dos 50 anos, 45, 50 anos, que é quando nós entramos na menopausa e quando você começa a ter várias alterações hormonais e você vai tendo uma baixa dos hormônios, dos estrogênios, da progesterona, e com isso você vai tendo uma mudança na textura, o fio vai ficando mais fino e vai havendo uma mudança também na quantidade de cabelo, tá? Nós sabemos, entre as causas que tem hoje, nós sempre investigamos as alterações metabólicas. Então você pode ter anemia, deficiência de vitamina D, tem todas as alterações hormonais, tireoide, como eu já disse, da própria menopausa. A genética é muito importante, tá? E existem alguns tipos de alopécia. A mais comum é a alopécia androgenética, que é uma alopécia que você vai tendo uma rarefação nessa região, tá? Então são aquelas mulheres que vão ficando, você consegue ver o couro cabeludo. Normalmente tem histórico familiar, ou da tia, ou de tios. Normalmente um dos progenitores, ou a mãe ou o pai, não é necessário que seja ou da mãe ou do pai. Pode ser de qualquer um deles que tem uma história de rarefação capilar, tá? Então, a causa normalmente genética, você consegue ter esse efeito. Existe um outro padrão que hoje é muito comum, é uma coisa até nova, que chama alopecia cicatricial. O que acontece? As alopécias cicatriciais, a mais comum que existe, como o nome diz, é uma cicatriz, chama alopecia frontal fibrosante. A queixa dos nossos pacientes é que a testa vai aumentando e na área de implantação essa área vai indo para trás e você começa a ter uma perda de cabelos em toda essa região. Pode ou não vir acompanhada de perda das sobrancelhas e acomete tanto homens como mulheres. Chama alopecia frontal fibrosante. É uma nova entidade, 10 anos na medicina é uma nova entidade e existem alguns tratamentos hoje que você pode fazer para isso. Quais tratamentos que existem? Normalmente para alopecia frontal você tem que fazer uma biópsia para se certificar que realmente você está tendo uma alopecia frontal e existe tratamento com laser, com aplicações e com loções. Então, das causas que nós já falamos, o que a gente sempre orienta aqui muito na clínica? É a alimentação. Então, sempre pesquisar alterações nutricionais dos pacientes que mudam realmente a textura dos fios, tá? Quando você tem os exames, nessa época de pandemia que é mais difícil,
embora nós tenhamos feito muito a telemedicina, às vezes nem sempre os pacientes estão querendo fazer exames, mas com o pedido dos exames, se você descartar qualquer alteração metabólica, hormonal ou fisiológica mesmo, o que nós orientamos é o tratamento. E quanto mais precoce o tratamento para queda de cabelo, melhor, tá? Sendo que a grande maioria das mulheres, a partir dos 30 anos, já começa a ter alguma alteração capilar. Então é uma queixa mais comum a partir dos 40, mas nós notamos que a partir dos 30, 35, a grande maioria das mulheres tem essa queixa. E hoje se faz muita química, desde adolescentes, então é muito importante você começar a tratar o cabelo precoce. Com o que você pode tratar o cabelo precocemente? Eu sempre oriento o uso de silício, eu gosto muito porque ele ajuda a melhorar a haste, a estrutura do fio. As loções capilares, a base de minoxidil, aloxidil, tem várias, não tenho nenhum conflito de interesse com as empresas, mas tem várias loções disponíveis no mercado. Existe laser que você pode fazer em casa, chamado home device. Existe uma tiara, existe um capacete que você coloca, é uma luz especial que tem um comprimento de onda que age no folículo capilar. Isso é cientificamente comprovado e nós orientamos, tem um ciclo, o próprio aparelho, você faz 3 vezes por semana, em casa mesmo. Normalmente eu oriento que aplique uma loção dessas com vasodilatador para melhorar o fluxo capilar e você pode fazer em casa como home device. E existem os tratamentos na clínica, que aí você pode fazer aplicações de mesoterapia com substâncias que estimulam o crescimento, como zinco, biotina, fator de crescimento. Você pode fazer um laser, que o laser fracionado, ele melhora muito a qualidade do colágeno. Como nós fazemos o laser, hoje na clínica nós somos até referência nesse tratamento. Nós temos trabalho publicado lá fora mostrando o que faz o laser na derme. O laser na derme, assim como na pele, ele melhora toda a qualidade do colágeno e da microcirculação e faz com que o fio venha numa outra espessura e com uma outra qualidade. Isso é comprovado cientificamente. Então é muito legal para quem tem um padrão de alopecia androgenética. Os homens fazem muito, um dos maiores públicos nosso são os homens. Por quê? Porque o tratamento realmente é efetivo. E em alguns casos, lógico, aí já entramos, nos implantes capilares, que hoje são de excelente tecnologia, são feitos com uma técnica, a técnica mais moderna chama FIO, unidade de folículo, você transplanta folículo por folículo, unidade de folicular transplantada, e com excelentes resultados, tá? Então tem muita coisa hoje que pode ajudar na queda de cabelo. Deixa eu ver dentre as perguntas mais o que nós tínhamos. Se eu respondi tudo. Bom, que cuidados você pode ter em casa? Eu adoro quem está observando as lives hoje, que as lives viraram a nossa nova televisão, as pessoas têm um acesso a muito mais coisa, muitos assuntos, muitas perguntas são discutidas com facilidade. Então nós temos orientado muito uma massagem capilar para quem não pode sair, para quem não está podendo sair, está distante. Então o que você faz? É muito bom estimular, pode ser até com a sua própria mão. Você pegar um olhinho capilar, pode ser um óleo de argan, um óleo de calêndula e aplicar uma massagem no couro cabeludo com a ponta dos dedos, em torno de 3 minutos a 5 de cada lado. Você pode pegar uma bolinha dessas bolinhas tipo de massagem e aplicar também. Elas normalmente têm umas bolinhas que tem umas espículas, são bolinhas de pilates, que você massageia todo o seu couro cabeludo, também em torno de 3 a 5 minutos. Então eu falo que vai levar ou de 10 a 15 minutos o total. E às vezes você tem um roller em casa, esses rollers faciais que você aplica em todo o couro cabeludo também, em torno de 3 a 5 minutos. E aí você pode passar uma loção com minoxidil e dormir e o dia seguinte lavar.
Eu vou mandar para vocês umas dicas de umas máscaras caseiras capilares para controle de oleosidade, para quem está muito estressado, piora muito essa época, aquela dermatite seborreica que nós chamamos de caspa, né? Normalmente, popularmente é chamado de caspa. Que agora que tá esfriando, o chuveiro mais quente e o estresse de toda a situação que nós estamos vivendo piora muito. Então o que eu oriento é sempre que você use um shampoo para oleosidade. O que você pode fazer também é pegar 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Eu falo muito de maçã porque o outro vinagre não tem o pH da nossa pele e pode queimar a sua pele. Então é muito importante que você use vinagre de maçã com 2 colheres de óleo de argan e você aplica em todo o couro cabeludo à noite, até para ajudar a soltar essas caspinhas, tá? E o dia seguinte, você, para quem tem cabelo comprido, lógico, né? Ou para quem tem o cabelo mais... Você pega, faz um virote e usa um shampoo desses para dermatite seborreica. Tem vários excelentes no mercado, Kerium para DS, Pilexil DS. DS é de dermatite seborreica. E aí você lava, tá? Sem deixar ele ir para as pontas. A primeira lavada você lava com esse shampoo, enxágua bem e aí solta e lava normalmente com o shampoo que você usaria da sua preferência, tá? Então não tem nenhum problema. Para dermatite seborreica também, para controle de oleosidade, vale muito a pena você ingerir um pouquinho de zinco. O zinco ajuda bastante. Única coisa que opte pelo zinco quelado, porque o zinco acaba atacando o estômago. Então eu sempre oriento isso. E as loções capilares, aí com substâncias à base de zinco, nicotinamida, ajudam bastante na dermatite seborreica. Como nós estamos lavando muito mais o cabelo devido ao Covid, acaba que resseca mais. Então use algum óleo capilar para dormir. Os óleos são melhores até do que as máscaras, porque a máscara capilar normalmente as pessoas aplicam e ficam o dia todo. E a máscara tem um período de ação. Você lavou o cabelo, aplicou a máscara, em até 20 minutos ela fez a sua ação. Agora, o cabelo quando está muito seco e você quer fazer alguma coisa para melhorar o frizz, antes de dormir, você aplica um óleo capilar no cabelo todo, na extensão. Se sua raiz é oleosa, não use na raiz, mas use em toda a extensão. Dorme com ele e o dia seguinte lave com 2 shampoos. Você vai ver como melhora todo o frizz e melhora a hidratação. Tem excelentes óleos no nosso mercado, tá? Bom, cabelo praticamente eu vou organizar em 15 minutos cada tema, nós já estamos fechando. Vocês mandem todas as suas dúvidas. E agora nós vamos para o próximo assunto, que é melasma, tá? Então, melasma, nós vamos falar um pouquinho para vocês. Deixa eu achar todas as minhas folhinhas. Bom, o melasma, o que é? São umas manchas, normalmente, que acometem mais mulheres do que homens. Os homens são 10% dos casos de melasma. É muito comum em peles mais morenas, então árabes, hispânicas, asiáticas, na raça negra, embora os negros, né, a pele seja escura, mas também tem. Acomete mulheres entre 20 e 50 anos, é a sua maior incidência. Por que acontece o melasma, né? Como identificar o melasma? O melasma, assim como a queda de cabelo, tem um enorme valor na autoestima. O cabelo, porque é uma moldura, o cabelo te identifica uma personalidade, principalmente as mulheres que têm cabelos compridos. E o melasma tem muita relação com autoestima. Então tem pessoas que não gostam nem de sair de casa, só saem com muita maquiagem, tem vergonha até do lado do marido, tá? O que pode desencadear o melasma? Os fatores causadores do melasma normalmente são as alterações hormonais, então uso de hormonioterapia, pílula anticoncepcional, tratamento para engravidar, reposição hormonal, implantes ou DIUs que contenham hormônio, alterações tireoidianas,
a própria gestação. E existe também por erro de tratamentos, então são pessoas que às vezes sensibilizam a pele com peelings em excesso, cremes clareadores que descamam e a pessoa acaba pegando sol, que nós chamamos iatrogenia. É muito comum você ter melasma por um erro de cuidado, se assim a gente pode chamar, né? Eles têm 3 tipos, né? Um tipo que é epidérmico, que fica só na parte superficial. Um tipo que é dérmico, que é mais resistente aos tratamentos, porque aí nós temos que usar algum tipo de laser que vá destruir o pigmento na derme. E os mistos, que tem tanto o componente epidérmico como dérmico. Além disso, o melasma ele pode ter um componente de vasos e um componente de pigmento, ou só de pigmento, que fica aquele aspecto sombreado. A grande maioria dos melasmas, nós temos que associar 2 tipos de tratamento, o tratamento vascular e o tratamento pigmentado, tá? Quais são os fatores que você tem de risco, né? A grande maioria é o excesso de sol e a hormonioterapia. Esses são os maiores fatores de risco para o melasma, mas nós temos que sempre pesar muito o custo-benefício. Então, a pessoa não consegue engravidar, tem que fazer um tratamento para engravidar. E aí, ela vai ser mais suscetível ou não a pigmentar. Existem algumas doenças, como a doença de Addison, que pode levar a um aspecto de melasma também. E além disso, tem alguns antibióticos, como a tetraciclina, a ciclofosfamida e os antimaláricos, assim como a amiodarona, que podem causar uma hiperpigmentação da pele. Então, muito cuidado, quem está tomando antibiótico ou quem está tomando antimalárico, agora tão em alta a cloroquina, se pegar sol pode manchar sua pele. Então esse é um cuidado super importante que você tem que ter. Bom, feito o diagnóstico, explicado quais são as causas, como tratar. Na clínica nós não fazemos nenhum tratamento que possa irritar a sua pele. Por quê? Porque tudo que irritar ela pode ter um efeito rebote. E eu costumo dizer para os meus pacientes que o melasma ele é tratável, tá? Mas eu não prometo cura, embora nós temos vários pacientes que já curaram o melasma. Mas é uma coisa que é demorada, a pessoa tem que ter persistência, tá? Ser realmente aplicado no tratamento. Eu gosto muito do tratamento com protetor vioral. Esse, assim, se você usar protetor solar, 75% do melasma já tem uma melhora só com o uso do protetor solar. A parte epidérmica, que é o que eu expliquei para vocês, que é a parte mais superficial, melhora muito, muito com hidratação, com filtro solar e com clareadores. Existem hoje excelentes clareadores no mercado. Antigamente se usou muito a hidroquinona hoje já saiu meio de linha. Hoje não se usa mais tanto, até porque ela tem alguns efeitos tóxicos para a pele, então muitas empresas pararam de produzir. E você tem clareadores excelentes, como a alfarbutin, a vitamina C, a cisteamina, que é excelente. Você pode comprar pronto, pode comprar manipulado. Os óleos também ajudam muito no clareamento do melasma e na hidratação da pele. Uma pele bem hidratada, ela já tem até uma melhora da pigmentação. Então é muito importante você hidratar a sua pele. Então o que eu oriento? Usar a vitamina C de manhã antes do filtro solar, é excelente. Quem tem pele oleosa às vezes não quer usar de manhã antes do filtro solar, então eu oriento que use à noite, alternando com um clareador, ou à base de alfarbutin, ou à base de cisteamina. Ácidos, tem que tomar um pouquinho de cuidado. O ácido retinóico em baixas concentrações, porque se ele for em alta concentração, ele pode sensibilizar muito a sua pele. Então, o uso ou não de ácidos vai depender
da sensibilidade da pele. E laser, né, que é uma pergunta que as pessoas ficam com tanto medo, as pessoas têm muito medo, o laser vai piorar os peelings. Peeling, na verdade, eu não gosto tanto de peeling para melasma, porque o peeling acaba sensibilizando muito a pele. Então eu oriento mais o uso de lasers, mas para fazer o laser você tem que preparar a sua pele. Preparar com clareador, pelo menos de 30 a 60 dias antes de fazer o tratamento, você tem que começar a usar um clareador em casa, protetor solar e substâncias antioxidantes via oral. Um deles é o fotoprotetor via oral, que o que ele faz? Ele bloqueia a ação oxidativa do sol, então ele ajuda com que as células não tenham esse efeito de quelação do sol, né, pela luz ultravioleta, e diminui a chance de pigmentação da pele. A vitamina C, um potente antioxidante via oral, o resveratrol também, mas aí tem que ser um ou outro, os dois não dá muito certo. Não precisa exagerar em quantidade de antioxidante. Eu gosto muito de uma substância que chama Oliolá, que ela tem uma potente ação também antioxidante para o melasma. Eu gosto muito de probióticos. Os probióticos, hoje nós sabemos que o intestino é o segundo cérebro. Se você não tem um intestino em equilíbrio, é a flora dos pré-bióticos e probióticos, que é a microbiota, que até para o Covid, para a imunidade, tem efeitos importantíssimos hoje. Então, o pré-biótico é o que nós vamos, o que você come, você pode até ingerir também, hoje existem em sachês, mas o ideal é a sua alimentação rica em aveia, em fibras, em frutas, em lácteos. Eu sei que tem muita gente que hoje não usa leite, mas pode ser com leite de amêndoa, com os iogurtes também. E você mantendo essa flora em equilíbrio, você vai melhorar toda a oxidação do metabolismo e com isso tem uma melhor absorção dos nutrientes, melhora as células de defesa. Então eu oriento muito usar probióticos para o melasma. Parece até incrível estar falando isso. Hoje existem cepas estudadas cientificamente, os japoneses têm grandes estudos em microbiota e eles tratam hoje de verticulite, acne. Nós tratamos muita acne na clínica com probióticos, o melasma inclusive. E aí vem a série de lasers que nós temos hoje com excelentes resultados. O laser não pode causar um dano térmico, um calor exagerado na pele, porque se ele aquecer demais a pele, tem um efeito rebote. Então, que laser que nós gostamos? Dos lasers de picos segundos, do laser do Neo de Miyagi, dos lasers fracionados, que tem excelente resultado. O laser, eu costumo explicar para as minhas pacientes que é assim: o melasma, ele tem a parte superficial, que qualquer coisa vai clarear, ácido, clareador, hidratante, filtro solar, mas a parte profunda dele, o que vai ajudar a varrer, depois que você já clareou a superficial, são realmente, efetivamente, os lasers. Então é muito importante que você faça um acompanhamento. Lógico, o período do ano ideal no Brasil para laser é de abril até no máximo outubro. De outubro para frente, para quem tem melasma, é só manter com protetor e filtro solar. Então é complicado, mas melhora. Normalmente quando a pessoa entra na menopausa, se ela repõe ou não hormônio, tem pacientes que começam a apresentar melasma na época da reposição hormonal. Então é muito importante que você já esteja cuidando, tratando, para evitar que você tenha isso. E lógico, vai para a praia, põe uma viseira, tem viseira com filtro solar e vai tratando. As pessoas têm uma dúvida que é muito comum, talvez até seja a sua dúvida também, é assim: se eu tomar sol, mesmo com filtro no rosto, o melasma piora? Não necessariamente. Então assim, o medo da vitamina D hoje é um grande problema. Eu preciso tomar sol para absorver vitamina D, sem filtro ou com filtro.
Você tem que tomar sol, o ideal, né? Lógico, tem salvo exceções. Câncer de pele, pacientes com tendência a melanoma, mas para o melasma você passa o filtro no rosto, toma sol ou no braço ou na perna durante 10 a 15 minutos, de 3 a 5 vezes por semana, dependendo dos seus índices de vitamina D, e não vai ter risco de piorar o seu melasma. Agora, lógico, você não vai querer tomar sol no seu melasma no rosto. Então, a vitamina D tem toda essa absorção através realmente da pele. O ideal seria no horário das 10 às 3, que é o horário de maior incidência dos raios solares, e sem protetor de 10 a 15 minutos. Ah, mas para quem tem risco de câncer de pele, aí sim nós orientamos que passe filtro solar e que faça isso só 3 vezes por semana com protetor solar. Vai ter uma absorção menor e às vezes você suplementa. Isso tudo você vai acompanhar os níveis séricos de vitamina D de cada paciente. Aí precisa realmente ter um acompanhamento. E que mais? Falamos tudo. E agora nós vamos falar da menopausa, né? A menopausa, quais são os cuidados e o que acontece com a menopausa? Eu vou deixar uns 15 minutos, assim a gente fala até 15 para as 4, e das 15 para as 4 às 4 nós vamos fazer pelo menos uma série de perguntas que sobrou aí que vocês tiverem. E quinta-feira, no mesmo horário, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre acne, tá? Sobre rosácea e a pele das crianças e adolescentes que estão sofrendo um pouquinho aí nessa época de Covid em casa. Tem muita gente com criança com dermatite atópica. Então vamos lá. O que é a menopausa? A menopausa normalmente acomete as mulheres a partir dos 45, 50 anos. Hoje tem muita mulher que entra mais cedo na menopausa, com situações relacionadas a muito estresse, tem a genética também. Pessoas que têm a mãe que entrou muito cedo na menopausa, normalmente começa a ter menopausa mais precocemente. Então, é uma época em que você vai reduzindo, para de produzir hormônios, os ovários vão diminuindo a produção até parar. Ela é caracterizada quando você tem 12 meses, 1 ano, sem menstruar. Então, essa é a menopausa, tá? Quais são os sintomas? Os sintomas são variados, desde ondas de calor, um sintoma like de depressão, a pessoa fica muito mais cansada, tem gente que tem dor articular, insônia, irritabilidade. E na pele? Na pele, a baixa dos hormônios, você começa a perceber uma maior flacidez. Então, na nossa área, na dermatologia, a queixa muito comum, e eu acho que as mulheres, coitadas, são muito carentes dessa orientação. Eu não quero entrar aqui no mérito de repor ou não repor hormônio, porque é assim, tem pessoas que têm contraindicação absoluta de reposição hormonal. E essa área faz parte do ginecologista, do endocrinologista, depende de com quem você acompanha. Mas é assim, quem não pode, ela tem que começar a se preparar mais precocemente. Normalmente nós perdemos colágeno a partir dos 25 anos, em torno de 1% a partir dos 25, 30 anos. Quando nós chegamos na menopausa, essa perda anual de colágeno chega a 3% por ano. Então, o que você tem que fazer? A partir dos 25, 30 anos, começar a tomar colágeno. Qual tipo de colágeno? O colágeno hidrolisado. O colágeno é absorvido, existe um grande questionamento, hoje já menos, mas no começo, quando nós prescrevíamos, as pessoas questionavam muito. Mas funciona, não funciona, é absorvido, não é absorvido? Ele é absorvido, o colágeno hidrolisado ele é absorvido. E ele hoje, nós sabemos que ele ajuda. Você perde colágeno no envelhecimento, no músculo, nos tecidos de bexiga, vasos, você perde na pele. Então você perde colágeno em tudo. E para as que não vão fazer reposição hormonal, independe do fator ou do posicionamento pessoal, essa perda
é maior. Então você tem que começar precocemente a repor. Então usem colágeno do tipo hidrolisado. Existem vários excelentes, os importados, os nacionais. Nós temos na indústria brasileira muitas linhas boas. Então você deve tomar a partir dos 25, 30 anos, tá? O colágeno, ela é a proteína mais abundante que nós temos no organismo. 25% total da nossa proteína do organismo é colágeno. A baixa de hormônios reduz essa produção. Então, por isso que é importante você estar sempre anteriormente já se preparando. O excesso de açúcar, ele aumenta a glicação. Eu já falei isso, glicação também, no melasma, já falei em glicação também em queda de cabelo. O que acontece? A proteína, que é o colágeno, com excesso de carboidrato, o carboidrato em excesso, em altas ingestas, ele vai lá e quebra o colágeno. Então é muito importante nessa fase da menopausa dar uma reduzida na quantidade de ingestão de açúcares. Isso é super importante, tá? Para você diminuir essa relação e diminuir essa perda maior que você já vai ter, independente de reposição ou não. Eu não estou entrando nesse mérito aqui, tá? Uma coisa que é uma queixa muito frequente é o ressecamento da pele. Por que a pele resseca? Quando você tem menos produção de hormônio, você tem menos, a pele vai afinando, a derme vai afinando, aí entra o colágeno de novo. Eu vou falar um monte de vezes isso para vocês. Então a pele vai afinando, os vasos, por não ter tanta elasticidade por perda do colágeno, você vai tendo menos bombeamento e com isso você tem uma nutrição menor dessa pele. Então é importante a atividade física, né, que vai mantendo também o tônus muscular. O tônus muscular ajuda em tudo, no retorno venoso, no fluxo de sangue que vai voltar. E o colágeno que você está ingerindo vai te melhorar esse espessamento dérmico. Então esse ressecamento tem que usar hidratante, tem que usar cremes mais hidratantes. Não dá para usar cremes com ácidos muito fortes nessa fase. É uma fase em que existe uma mudança da textura da pele, real, tá? Tem muitas pessoas que queixam muito de rachaduras, os pés racham demais. Eu brinco que foi até um dos primeiros sintomas que eu mesma tive. Meu pé, imagina, nunca rachou e começou a rachar, porque resseca mais do que o necessário. Então aí você tem que mudar o seu modo de hidratar. Uma sugestão que eu dou, que eu gosto muito, é usar um óleo corporal da sua preferência. Toma banho, usa um óleo nos pés, nos cotovelos, nos joelhos, que ficam mais secos, nas mãos também. Você pode usar, existem alguns óleos que eles são em formato de gel. Então você passa o óleo no banho, sai e passa o gel do próprio óleo Johnson mesmo, não tenho nenhum conflito de interesse com a empresa. Existe um óleo Johnson com vitamina E e aloe vera que ele é feito em gel e você pode passar e usar um bom creme hidratante, mas é creme mesmo. Nessa fase você precisa de creme mais do que loção, porque o veículo à base de creme ele consegue deixar sua pele muito mais hidratada. Então você percebe isso. A diminuição da elasticidade que vai acontecer, então aqui entra: tome colágeno, suplemente com antioxidante, faça atividade física, hidrate sua pele. Esse afinamento da pele que vai causando aquelas fragilidades vasculares, não sei se vocês já perceberam, tem muita gente que fica com a pele toda com umas placas vermelhas, que é devido a essa fragilidade capilar, porque você perdeu o colágeno nos vasos. A pele mais seca e mais fina, porque tudo não está drenando. Então vocês veem que tudo tem uma ligação. E tudo, se você já vier se preparando para não ter tanta perda capilar, não ter tanta perda de colágeno, isso tudo vai ajudar muito. Se você pode ou não repor hormônio. Isso aí é uma coisa que cada um vai ter o seu momento e a sua indicação, que o seu médico, o ginecologista, endocrinologista vai te indicar.
As manchas que aparecem, elas se tornam muito mais evidentes. Então, a pessoa com a pele muito mais fina e muito mais seca, as manchas parecem que são maiores até. Elas já existem, mas pioram nessa fase. E como tratar tudo isso? Então, eu só estou falando para vocês de colágeno, mas tem muita coisa importante. Então, ter uma alimentação adequada, beber muita água, chovendo molhado, mas é real. Você precisa hidratar de dentro para fora e de fora para dentro. Ter uma alimentação balanceada, suplementando com vitamina C, com antioxidante, olhando a vitamina D. A vitamina D hoje é consagrado, né, é comprovado o quanto a vitamina D está melhorando a imunidade das pessoas nessa época de Covid. Então, não deixar de pegar um pouco de sol, os exercícios físicos. É muito importante nessa fase para a mulher você fazer musculação, porque você melhora a frouxidão ligamentar que ocorre muito nessa fase. Então, lógico, os exercícios aeróbicos são muito bons para perder peso, só cuidado com corrida, porque a corrida gera muito impacto e acaba soltando muito a pele. Então, eu oriento muito as minhas pacientes que elas façam aeróbico, caminhada, natação, tudo de moderada intensidade, mas que elas façam bastante musculação, não com carga, para hipertrofia, e sim para você manter o tônus e o tônus ligamentar. Tanto que hoje na nossa área, o que está super em alta são as máquinas que fazem um estímulo muscular. Porque quando você põe um aparelho que estimula o músculo, então, sei lá, um paciente que teve uma lesão ligamentar, que vai ter que fazer fisioterapia, que vai ficar um tempo sem treinar, esses aparelhos ajudam muito porque eles fazem a contração muscular. Com isso, eles acabam melhorando a articulação com os ligamentos e a própria perda óssea que nós vamos ter ao longo da vida. Então, é muito importante, é uma cadeia. Você trata, estimula o músculo, que vai te estimular o ligamento, que vai te diminuir a perda óssea. Então, hoje, a visão do paciente, ela é uma visão mais globalizada. Nós pensamos no todo, de dentro, lá de dentro para fora. E a mesma coisa a nível da pele, né? Então, o que acontece? O rosto, você vai ter um envelhecimento, esse afinamento, essa flacidez, essa perda de colágeno, esse ressecamento. Nós chamamos que o envelhecimento hoje ele ocorre em 4D. Você tem perda óssea, perda muscular, perda de colágeno e alteração epidérmica. Como tratar tudo isso? Através de bioestimuladores. Existem hoje substâncias que você faz que estimulam tanto a perda óssea, você faz pontos supraósseos, como a perda de colágeno. Então existem vários no mercado com nomes comerciais, repito novamente, não tenho nenhum conflito de interesse com as empresas. O Radiesse, o Sculptra, o Elancê, que são substâncias bioestimuladoras. Elas vão estimular esse colágeno. Podem ser feitas no rosto, podem ser feitas no corpo, nas mãos, e elas vão ajudar. Além disso, a suplementação e a alimentação, e existem os tratamentos com laser, com ultrassom macro e micro focado, que aí você vai tratando por etapas. Então você tratou o estímulo ósseo e muscular, aí você vai para o músculo com ultrassom macro e micro focado. A derme tem uma variedade de tratamentos. Você pode fazer os bioestimuladores, que aí é um outro plano. Primeiro você faz o ósseo e depois você faz o plano dérmico do colágeno. Entram os lasers que melhoram a qualidade, as manchas, a textura. Entra a radiofrequência, que é um calor, não é laser, então não tem risco com sol, com nada, mas que estimula o colágeno. E aí existem os tratamentos de hidratação da pele, chamado Skin Boosters. Então são pessoas que deixaram talvez mais de cuidar, e quando chega a um certo nível da pele, a pele fica muito fininha,
muito craquelada, e aí além do laser, além de tudo isso, você faz uma hidratação superficial, que vai agir a nível de derme e vai dar um brilho, uma textura, tanto que tem pessoas que têm muito lábio seco e que só fazem, não é preenchimento, é um skin booster para hidratação dos lábios. Então tem bastante coisa. E lógico, você fazer uma rotina de skincare em casa. Então eu tenho falado muito nessa época de quarentena, né, que nós estamos todos em casa, que nós precisamos manter a nossa rotina de vida. Lógico que não estamos podendo sair para trabalhar, mas você tem que acordar, ter a sua rotina de café da manhã, atividade física, a sua rotina de skincare, a sua rotina espiritual, para que você mantenha tudo isso em ordem e funcionando. Então, todas essas dicas, vou mandar umas máscaras caseiras faciais, umas dicas de máscaras caseiras capilares, para nós nos mantermos em casa, porque a grande maioria não vai procurar um auxílio maior nesse período. Então, para você se manter e se cuidar, fazer essa rotina. Então, a menopausa vai depender muito a sua qualidade de vida pós, da sua rotina que você tiver de hábitos anteriores, tá? Então, é super importante manter toda essa rotina para que vocês se sintam bem e deem seguimento. O cabelo é uma coisa que é uma queixa muito grande na menopausa, porque ele realmente, se você não cuidar, não suplementar, não usar colágeno, não usar uma loção, ele vai realmente afinar. Não tem como segurar, e principalmente quem tem cabelo mais comprido, o fio vai ficando cada vez mais fino e as pontas cada vez mais ralas. Então, nessa fase, eu brinco que nós vamos ficando só mais caras, né? Porque nós vamos aumentando o número de tratamentos que nós temos que fazer, mas é uma coisa que é importante, que você não faça toda semana, que você faça uma vez no mês, mas se você tem que fazer algum tratamento para manter a sua fibra capilar boa, que ela vai mudar, fora que é um cabelo que você imaginar que você começou a pintar aos 20, hoje as meninas começam a pintar muito mais cedo, hoje nós temos tantas coisas, né, botox capilar, e isso tudo vai danificando o cabelo, então você tem que ser mais forte nos tratamentos que você faz, tratamentos caseiros, ou tratamento com máscara, ou tratamento no dermatologistas, ou tratamentos no cabeleireiro mesmo. Eu falo que nessa fase o tratamento capilar caminha muito junto com o cabeleireiro, porque nós temos que entender que assim, cada um tem um fio que suporta uma química, nós não podemos fazer tudo que nós queremos, nós temos que fazer o que o nosso cabelo aguenta. Então é um momento que ora você faz um botox capilar, ora você faz a sua descoloração, não dá para fazer tudo junto num cabelo muito fino, não dá para você toda hora ficar mudando, que o cabelo sente muito. Então é um momento em que também os cabelos você tem que tratar com colágeno, com silício, com loções capilares. Se der para você fazer o capacete em casa, vai te ajudar muito. O capacete, que é um laser, é excelente porque ele tem uma luz que não acaba, você pode ir usando. Só são 3 vezes por semana, então vai ajudar muito na textura no fio. Fazer suas massagens capilares manuais mesmo, com as suas mãos, com uma bolinha para estimular a circulação, usar loções capilares. Bom, eu estou à disposição, já está dando o tempo que eu programei mais ou menos para falar para vocês. E agora eu queria abrir para as perguntas, que vocês me mandassem as suas dúvidas e a gente vai respondendo aqui, eu vou respondendo aqui para vocês o que vocês têm de dúvidas. Obrigado que todas... Como consegue esse aparelho de laser? A Glauci está me perguntando. Glauci, eu passo o contato, isso aí é um home device, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Tem 3 tipos, um capacete, uma tiara e um boné, e funcionam super bem, tá? Você pode comprar e fazer em casa, pode comprar até por internet. Para onde as pessoas enviam essas dúvidas? Você pode me mandar todas as suas dúvidas no Instagram da clínica, que é Clínica de Vilarinho, podem me mandar, eu respondo se vocês tiverem qualquer dúvida.
Podem mandar também pelo Instagram do shopping, eu tô no Instagram do shopping também, eles me encaminham. E para quem tem queda de cabelo, o que pode ajudar? Bom, eu falei de tudo que a gente tem, Isaberto, que me perguntou. O que tiver, fica à vontade, eu falei de todas as coisas que nós temos hoje para o tratamento. Que mais? Deixa eu ver. A pele das crianças que eu vou falar, já estão respondendo aqui por mim. Que mais? Aqui está dizendo que a dermatologista da Caroline insiste em que use a hidroquinona. Assim, isso aí é pessoal. A hidroquinona foi muito usada no começo. Eu sou formada, já tenho 27, eu estou indo por 28 anos. Na época era o que tinha. Hoje tem coisas muito mais modernas, muito menos irritantes e muito menos tóxicas. Então isso aí vai da opinião de cada dermato, entendeu? Se eu posso mostrar fotos de melasma, infelizmente eu não posso, porque essas fotos são de pacientes, embora nós colocamos uma venda, mas isso aí o CRM não permite. Mas nós temos excelentes resultados, sim. Aqui a Laurita tá falando, a Laurita é uma querida, que ela na verdade nunca fez laser e ela só faz tratamento com creme. Ela mora em Ribeirão, posso falar porque ela é uma amiga. Ela mora em Ribeirão, que é muito calor, e nós nunca optamos para fazer laser nela e o melasma dela praticamente curou. O Pycnogenol é bom? É excelente. Qual óleo que é bom para hidratação? Então, a Si Ferrari, hidratação o quê? Do rosto ou do cabelo? Para hidratar o rosto, aqui a Giovana tá falando. Os óleos faciais é uma rotina coreana que eu gosto bastante. Existem várias empresas com óleos faciais excelentes. Existe o óleo da La Mer, existe o óleo da Caudalie, existe uma marca que chama doTERRA, que é excelente, que são óleos essenciais. Existe a Dermage, tem um óleo facial muito bom. Lógico que cada um vê o que cabe no seu bolso. O que o óleo faz? Ele é um complemento que você pode usar. Depois que você lavar o rosto, você passa o tônico ou água hidratante e aí você passa um óleo. Eu gosto muito que use junto com o sérum. Você pode usar de dia antes do filtro solar e de noite também. Aí pode ser óleo de calêndula, a Biossance tem uns óleos essenciais faciais excelentes, tem o de esqualano, o de óleo de rosas, que é muito bom. Posso associar a cisteamina e o Eucerin antipigmente? Nossa, aqui a Sabina tá quase dermatologista, pode, você pode usar um dia a cisteamina e um dia o antipigmente da Eucerin. Agora, alternar com ácido retinóico e glicólico aí é muita coisa. Uma sugestão minha, usa uma semana a cisteamina alternando com antipigmente. Na outra semana você pode usar o glicólico só com antipigmente ou só o retinóico com antipigmente. Glicólico e retinóico vai te sensibilizar. Aí tá o problema que eu falei pra vocês, de você acabar irritando o melasma. O melasma, tudo que irritar, ele vai piorar. Não esqueçam isso, tá? Aqui a Fabi Cepeda me perguntou de um bom hidratante. Hidratante pro rosto ou pro corpo? Aí depende, né? Pro rosto tem linhas excelentes, depende do seu tipo de pele. Se você tem uma pele mais oleosa, opte sempre por hidratantes em sérum. Então, tem o Halo B5 da La Roche-Posay, tem o Improve C, que é da Dermage, a Adicus tem excelentes hidratantes. Lógico, tem vários cremes, você tem que só adequar o seu tipo de pele. Qual probiótico você indica? Então, vou falar aqui, Ju, você me perguntou isso. Hoje existe um laboratório aqui em São Paulo que faz um exame do seu microbioma. Como que nós fazemos aqui na clínica? O paciente vem, nós orientamos, não temos nenhum vínculo com esse laboratório. Eles colhem as fezes e o laboratório, você tem que estar 10 dias antes sem antibiótico e sem probiótico. E o laboratório nos envia um laudo do que você está em desequilíbrio. Tomar probiótico, lógico, tem o Probio, tem vários, mas é legal você tomar um probiótico adequado ao que você está precisando.
Então você faz uma análise da sua flora. Eu tenho feito muito isso para dermatite atópica, para acne em adolescente. Tem muito adolescente que eu trato com probiótico, mas aí eu dou o adequado ao que está em desequilíbrio. Aí a gente nós fazemos um período de tratamento em torno de uns 3 meses, aí eu renovo esse exame da flora e indico os exames adequados com os probióticos adequados. Então, a cada 3, 4 meses nós trocamos e funciona super bem. Os pacientes têm excelentes resultados. Para problema de intestinos, bom, eu sou fã de probióticos há muitos anos, agora virou uma moda, mas é interessantíssimo. Os japoneses, eles tratam todas as doenças, inclusive depressão, com probióticos, porque se você não tiver uma flora adequada, nem o seu antidepressivo tem uma absorção tão adequada. E fora isso, isso serve para cabelo, para tudo, tá? Me explica o que você chama de flora em equilíbrio. Flora em equilíbrio é isso que eu falei, Thaís. Você analisar, porque às vezes você tá tendo uma alimentação que você tá exagerando na acidez do seu intestino. Então você perde a absorção de algumas coisas. E você vai vendo, é interessantíssimo esse exame, ele te mostra, sua flora está muito básica, sua flora está muito ácida, você está com excesso desses micro-organismos, você está com falta desses, é isso que diz uma flora em equilíbrio. Um creme de assadura é boa para o rosto, o Bepantol? O Bepantol é excelente, é uma provitamina B5, é excelente. Ele hidrata, ele é bom para os cabelos. Eu dou até uma dica super simples com o Bepantol, que é uma provitamina B5, para os lábios que agora estão muito secos. Você pega um potinho limpo, põe o seu gloss que você gosta, põe um pouco de lanolina e um pouco de Bepantol. Ajuda muito a manter os lábios hidratados e você mantém o seu próprio gloss. Aqui ela me perguntou qual você recomenda. A Gabriela recomenda o que, Gabriela? Deixa eu ver. Não tem. Flora em equilíbrio, intestino funcionando, tudo isso. Sim, Ana, é isso mesmo. E o microagulhamento? A Ju Boys está me perguntando. Eu gosto também, nós usamos muito microagulhamento. São complementações, não existe uma técnica única. Hoje você faz bastante associação de máquinas mesmo. Por exemplo, uma pele muito fotoenvelhecida, muito enrugada, você fazer o laser de CO2 fracionado com microagulhamento é excelente. Para as linhas finas aqui ao redor dos olhos, eu adoro microagulhamento. Então, vai muito da indicação. Qual laser eu indico para rosácea? E você pode falar um pouquinho mais, desculpa, sobre as mãos. Então, para rosácea eu vou falar quinta-feira bastante, né? Porque até foi minha tese de mestrado. Nós gostamos muito da luz pulsada, dos lasers de vaso, que o dye laser, são lasers que pegam vaso. E o CO2 também tem um formato light, que chama rosácea light, que você faz para tratamento de rosácea. As mãos são excelentes, você tem que hidratar. Tudo que você fizer no rosto, faça nas suas mãos, tá? As mãos hoje a gente tá sentindo muito. Eu dou uma dica de um creme você pega a vaselina sólida, uma colher de sopa, uma colher de um óleo da sua preferência, de argan, pode ser azeite, pode ser de amêndoas doces, de rosa mosqueta. Você mistura uma colher 1 para 1 e aplica à noite nas mãos, nas cutículas, no calcanhar e faz uma esfoliação. Pega uma colher de aveia com uma colher de mel e esfolia, porque o mel hidrata. A esfoliação é suave, tá? Não é nada forte, é só pra você deixar secar. O mel é regenerador, você deixa agir na mão por uns 10 minutos, enxágua e aí passa essa misturinha que é bem legal. O que mais? Deixa eu ver as perguntas aqui. Rosácea, dos olhos faciais eu já falei. Para a área dos olhos, na menopausa, tem algum creme? Eu gosto de creme forte para essa região, tem que ser creme. É bastante hidratante e eu sempre oriento misturar junto um pouquinho do óleo facial, tá? Então
vários. A Isdin tem um creme excelente, SkinCeuticals tem excelente, a La Mer tem cremes excelentes, a Clinique, mais creme. Aqui a Dina tá falando que ela toma vitamina D porque ela é bariátrica e também não toma sol. Realmente os bariátricos, isso é um ponto que para cabelo é super importante. Os bariátricos têm uma absorção menor, tem uma área de absorção menor, então é muito importante suplementar. E aí minha dica, tem que suplementar também com probióticos, porque hoje existe uma cirurgia que você faz um bypass, você diminui a área de absorção do intestino. Então é importante estar com a sua flora intestinal em equilíbrio. Que mais que nós temos? Posso fazer tratamento para melasma e para envelhecimento com ácido? Pode. O próprio tratamento para o melasma já é um anti-aging, então é bem bacana, não tem problema nenhum. Menopausa, entrei com 59 anos, tá com 59 anos. Você é uma super felizarda, né? Porque é raro isso hoje, a grande maioria entra bem mais cedo. Mas isso é excelente, vai mantendo, vai vendo como você se sente. A menopausa, Isabela, não produz queda de cabelo. O que ela produz é um afinamento por todos aqueles fatores que eu falei. Então ela vai afinando, o cabelo fica mais fino, ele vai ficando mais ralo. Algumas sentem uma diminuição, como o volume diminui, vai dando a sensação de muita queda. Lógico que pode ter queda e você tem que investigar. Aqui, uma visita, obrigada, vamos esperar. Colágeno não tem contraindicação? Não tem, Lilian, pode tomar à vontade, não tem risco. Hoje até os médicos clínicos gerais, cardiologistas indicam, então pode tomar, e pode tomar a partir dos 25, 30 anos sem nenhum, um bom colágeno. Eu gosto muito tem o Neocel, que é importado, tem o Naara, que tem no Brasil, tem o Fácia, tem vários colágenos muito bons no mercado que vocês podem usar. Não, aqui a Giovana tá falando que é tarde pro colágeno. Não é não, Giovana. Pode começar, nunca é tarde para se cuidar, por favor. Condres Ultra é bom. O colágeno, na verdade, a condroitina, o colágeno, eles melhoram muito as articulações. Então os ortopedistas são fãs do colágeno. Tive um câncer por conta de 25 anos de reposição hormonal. Então, por isso que eu disse, repor ou não repor é uma situação muito delicada e é uma opção de cada um e dentro da sua realidade, do que você pode, muitas vezes do que você gostaria, né? Eu indiquei o colágeno. Bebidas alcoólicas contam como açúcar? Sim, contam porque elas têm os açúcares do álcool. Mas lógico, tudo com moderação, né? A live será salva, sim, será salva. Obrigada, estão elogiando que gostaram das informações, mas eu tô super aberta a quem tiver dúvida. Hidratar, indica ajuda? Adriana me achará aqui. Ajuda, é o que eu falo, a pele tem que ser hidratada. Mesmo quem tem pele oleosa tem que hidratar a pele, porque a pele que é muito... As pessoas... tinha um conceito antigo, minha pele oleosa eu tenho que ressecar. E aí a pele faz um efeito rebote, piora tudo isso, tá? A pele da vagina, nossa, é verdade. A menopausa tem um envelhecimento íntimo, a gente podia marcar um bate-papo, eu vou falar pra Marina, pra gente fazer só sobre tratamento íntimo. Nós temos vários tratamentos com laser, com preenchimento, com radiofrequência, porque o ressecamento vaginal, para quem não pode repor hormônio, é super importante fazer tratamento, tá? Então, isso hoje existe, é uma coisa que é super comum, nós fazemos com bastante frequência no consultório. Bom, gente, vai acabar aqui com dor no coração, adorei as perguntas, me mandem todas que eu vou responder, tá? Quero agradecer ao convite, a presença de todas vocês, agradecer a Academia de Conhecimento do Shopping de Cidade Jardim pelo convite e falar que quinta-feira às 3 horas eu vou estar aqui falando de rosácea, acne e pele dos adolescentes.
Se sobrar um tempinho, eu vou falar também de tratamento íntimo. Assim a gente já faz um mix, eu consigo fazer 10 minutos de cada e aí a gente fala. Mas muito obrigada, adorei as perguntas, adorei todo mundo que veio. Eu vou salvar a live, então durante 24 horas vocês vão poder estar vendo e mandando suas dúvidas. Um beijo, obrigado a todos, obrigado Cidade Jardim.